Olá, gente, tudo bem? Conforme prometido, nós vamos aqui começar uma live bem interessante, né, para falar de cultura de mudança humanizada. É um movimento extremamente importante, um tema extremamente importante, e nós vamos ter uma convidada que é a Suzy, né, acabou de entrar aqui agora, eu vou chamá-la. Essa live vai ficar aqui gravada no IGTV, depois eu vou até subir ela no canal do YouTube da Agência da Mudança, para que vocês possam olhar e rever, e etc, etc, tá bom? Deixa eu chamar a Suzy aqui para a gente poder fazer uma introdução. E aí a gente vai começar essa live. Vamos lá, Suzinha. Deixa eu chamar você aqui. Bora lá. Convidei, hein? E a gente agora vai falar um pouco sobre cases, sobre a oportunidade, né, de trabalhar essa liderança, como a gente Olá, dança. Oi, Suzy! Tudo tudo bem? bom? Que delícia falar Tudo com bom, e você. você? No meio das férias, hein? Olha só que desafio, fui provocada, né? Tudo ótimo, fica tranquila. Então tá bom, minha querida. Tô fazendo só uma introdução aqui pra gente, né? Eu tava revendo aqui as nossas perguntas. Que delícia, dá vontade de ficar com umas 3 horas falando, né? Porque passa uma série de coisas na cabeça. Então, só para fazer uma introdução, por que eu estou chamando, né, a Suzy, porque eu estou chamando essa live? Porque é fundamental. Nós começamos aí 2022, mais do que nunca, né, nessa era digital, nessa era em que a liderança ela está o tempo todo sendo chamada para trabalhar lado a lado, né, com tecnologia. E para isso surge, né, muito a necessidade de se trabalhar a mudança de forma muito profunda, Suzy. Amanhã eu vou ter uma conversa aí com bastante gente aí que também está trabalhando em mudança organizacional, né? E aí o pessoal está falando assim, Kátia, como é que a gente traz o processo de mudança organizacional na raiz, né? E aí o que seria na Uhum. raiz? É justamente olhar para esse líder, né? Olhar para essa competência da mudança e estabelecer realmente formas do como fazer isso, né? E aí eu queria te ouvir, porque a gente vai falar bastante agora sobre cultura de mudança humanizada, né? E aí, só fazendo um Sim, preâmbulo, né? A cultura da mudança humanizada, ela surgiu nesse lugar, né? De trabalhar fortemente essa cultura. Antigamente a gente falava de change management, né? A gente falava de gestão de mudança puro, lá em 1990, né, Suzy? Eu lembro, sim, eu com os meus alfarrabos de projetos de RPs, PeopleSoft, né, e SAP da vida, e ainda existe bastante, mas eu acho que, graças a Deus, a gente está entrando num lugar muito especial de trabalhar o ser humano como verdadeiramente ele merece, né? Ele tem que ser colocado no centro. E acho que com sim. pandemia ou sem pandemia, acho que esse lugar chegou, graças a Deus. Eu estou muito feliz de poder trabalhar e eu estou trazendo pessoas queridas como vocês, super competentes, que eu queria que você se apresentasse. Eu nem tenho gabarito aqui para te apresentar, eu queria que você se apresentasse. Você falou para mim que você trabalhou por conta, depois foi para algumas empresas, depois você conta para a gente aqui como é que você está trazendo esse lado seu, que você tem uma super bagagem e é uma super agente de mudança que eu queria te ouvir. Te apresenta um pouquinho, Suzy. Seja bem-vinda Tá. e gratidão por essa live. Eu que te agradeço, Kátia, muito obrigada pelo seu convite. Na verdade, eu comecei na área de recursos humanos em 2000, no ano 2000. Tive a oportunidade de passar por várias empresas. Eu comecei na área de negócios, né? Mas em RH mesmo, eu comecei no ano de 2000 e tive a oportunidade de participar de vários projetos de mudança e de transformação cultural. Em paralelo a isso, eu me apaixonei pela questão do desenvolvimento humano e fui também me desenvolvendo como líder facilitadora, como coach, né, aprendendo muito sobre a gente. E num determinado momento da minha carreira, em 2018, eu tive um desejo muito grande de ir para a consultoria, então eu trabalhei em projetos de desenvolvimento humano por mais ou menos 2 anos, né? E com o início da pandemia, eu voltei para o mundo corporativo. Eu achei que era uma boa, né, voltar um pouco mais. Mas toda essa vivência me deu a oportunidade de conhecer muita gente, de trabalhar muito desenvolvimento organizacional, transformações culturais, transformações digitais em várias empresas, ou como consultora ou como colaboradora. E eu sou coach mentor, e mentora também, né? Então, isso também nos ajuda muito a entender como as pessoas ficam nesses processos de transformação. E a gente que também é um termômetro, né? A gente também vive processos de transformação. Então, eu sempre costumo dizer que a gente deve ser o primeiro laboratório, né?
do sentir, do pensar, do querer, para que a gente possa conduzir o processo da melhor forma possível. Um pouquinho de mim, então, aí para você. Ai, que delícia! Muito bem, viu? Olha, pena que você está no mundo corporativo, eu te roubar de lá já para vir trabalhar aqui com a gente. Mas deixa eu explicar. Então, vamos fazer uma primeira pergunta, né, Suzy, que eu falei para você, né? Como eu lancei o livro ano passado, um segundo livro ano passado, que chama-se Cultura de Mudança e Mudança de Cultura, né? Justamente provocando esse tema. O Fábio, super querido, topou a causa, né? Escreveu o prefácio do livro, o Fábio Barbosa. E ele é um super agente de mudança também, gosto muito dele, porque ele brinca, ele fala, né, com você, né? Ele fala que ninguém gosta de mudar, né? As pessoas gostam de mudança, né? E mais ou menos, mas quando fala assim, agora eu quero que você mude, aí a coisa começa a complicar, né? Então ele fala que quem gosta de mudança é a empresa transportadora. E a grande pergunta que eu queria fazer para você, Suzy, o que para você, nessa tua jornada profissional, que você teve como ser CLT, PJ, atendeu de um lado, atendeu de outro, você é bem rico, né, como experiência. Sem dúvida. É uma cultura de mudança, né? O que é você entrar no lugar e falar, puxa, e acho que essa empresa aqui, ela tem uma cultura de mudança, esse lugar tem uma cultura de mudança, né? O que para você é uma cultura de mudança, humanizada, né? Tá, bom, olha, mudança, né? Eu lembro que quando eu participei do meu primeiro grande projeto de mudança, a gente brincava que a única coisa fixa é a mudança, né? Então, as mudanças, elas acontecem a qualquer hora. O que eu entendo como uma mudança humanizada, tá, Kátia? Isso. É a gente olhar para o processo de mudança, porque muitas vezes, né, como você disse no começo, né, quando a gente trabalhava change management, muitas vezes a gente só olhava o processo indicador, o mapeamento do stakeholder e outras variáveis aí que todos nós sabemos. E as pessoas, elas ficavam como parte da paisagem, né? E quem faz a mudança é a pessoa, né? E quando a gente inclui, insere esta pessoa num processo de mudança, a gente precisa lembrar, e isso com base naquilo que eu acredito, né, e que é o meu ponto de vista, que essa pessoa, ela é composta por um pensar, por um sentir, que vai gerar uma ação, um fazer. Então, se a gente não acolhe esta pessoa, né, não procura entender como ela está se sentindo, não procura entender como informa essa pessoa, como minimiza os sentimentos que vão vir à tona, a cultura, a mudança, ela pode acontecer, ela vai acontecer, mas talvez ela não aconteça da melhor forma. E ela precise aí de uma série de questões de revisão, de novos suportes, né? Porque o que eu percebi muito nesses processos de mudança é que a gente vem com uma bagagem emocional da mudança. Toda mudança, ela gera medo, né? Ela pode gerar raiva, ela pode gerar tristeza. Então, como é que a gente acolhe esses sentimentos, né? Como é que a gente abre espaços para essas coisas virem à tona e a gente poder fazer a mudança de uma forma bastante sólida, sabendo que ela dura bastante para se consolidar, né? Mas que a gente possa fazer milestones bastante sólidos e que sejam fortes para que você possa colocar o próximo tijolo nesse muro, né? Sim. De construção. Sim. Um Bacana. pouco disso. E aí, de acordo com a tua jornada, né? De atendimento de empresa, onde você está hoje, né? Onde que você percebe, Suzy, que começa isso? Tem algum lugar específico ou não? Depende do projeto, depende da história da mudança. Por onde você imagina que seja o correto começar essa cultura da mudança? Porque ao mesmo tempo agora que acontece, né? Então, por onde você acha que seria bacana começar? Até para acolher esse ser humano, né? Para ele ser acolhido, para ele ser cuidado, né? Olha, eu tenho um modelo, sim, que eu gosto bastante, assim, uma ordem para seguir. Eu acho que tem que começar pela liderança, né? A liderança, ela tem que se preparar para que ela possa preparar as equipes. Legal. E as lideranças, até no primeiro nível da organização mesmo, né, Kátia? Porque para que as pessoas possam entender o propósito dessa mudança, por que estamos fazendo, que futuro queremos alcançar, o que imaginamos que é o papel de cada um e o papel dessas pessoas dentro desse processo, né? Sim. E como que a gente engaja essas pessoas? Porque primeiro eu vou trabalhar o líder, porque esse líder também é uma pessoa e ele também vem, né, com a sua bagagem.
para que ele possa se preparar para depois engajar e preparar suas equipes. Depois disso, eu acho que a gente tem que olhar as partes dos sistemas formais mesmo, né? Os modelos de avaliação, desenhos organizacionais, estruturas e, eventualmente, a questão assim de remuneração, processos, sistemas e treinamento e desenvolvimento, caso seja necessário. Mas eu quero voltar aqui em algumas experiências práticas, porque eu gosto, né? Eu acho que a gente sempre busca exemplos práticos, então eu gostaria de compartilhar alguns que eu vivi, que eu achei bem interessantes. No primeiro projeto de cultura que eu participei, nós tivemos uma prática muito legal, porque a gente partia do princípio de que a mudança começa nas pessoas. Então, a gente criou, né, os valores que essa cultura ia ter, e cada gestor passou por um assessment dessa cultura, onde ele foi observado pela sua equipe, pelos seus pares, pelo seu gestor e numa autoavaliação. Quanto ele era aderente a essa nova cultura. Antes de... nós tínhamos um workshop, né, de reflexão, onde ele ia refletir sobre o papel dele nessa mudança como líder. E aí, antes de ir para esse workshop, ele tinha uma devolutiva com um coach, para que ele pudesse entender essa aderência, entender as fortalezas dele, os pontos de atenção dela, e ele podia ir para o workshop já com um pouco mais de visão sobre ele. E depois que ele voltava, ele tinha 5 sessões de coaching até para que ele pudesse sentir, né, o que ele teve de insight nesses dias de workshop. Nesse workshop, a gente trabalhava todos os conteúdos de autoconhecimento, né, no sentido de nossa perspectiva, quociente emocional, o que é feedback, o que é coaching, o que é importante para construir equipes de alta performance, como a gente constrói confiança, né? E eu acho que essa parte da liderança, né, é muito importante, esse autoconhecimento. E depois a gente começou a desenvolver mini sessões, né, para que as equipes também pudessem refletir acerca desses temas. Esse foi um exemplo. Tá? Eu posso te dar um exemplo bem recente e que eu acho que também está muito alinhado ao que a gente vive hoje em dia e que eu acho muito assim positivo no sentido de vir uma Brené Brown falar para a gente que a gente pode sim ser vulnerável, no sentido, né, de vir uma Amy falando aí de que a gente precisa ter ambientes com segurança psicológica, sim, de que a gente pode ter um mindset, né, de crescimento. Então, eu acho que a gente acaba se dando o direito de poder ser humano, né? De uma forma muito resumida. E com a pandemia, na empresa que eu estou aqui atualmente, que é a Telha Norte Tumeleiro, a gente fez uma roda de conversas com as mulheres para acolher o momento de ser mulher na pandemia, né? Que não deixa de ser uma mudança. E para que a gente pudesse trocar, assim, como é que estava sendo administrar a casa, o filho, o trabalho, tudo junto. E entender que não estávamos passando por isso sozinhos. Ações simples, né, de conversa, mas para mim a conversa é poderosa, sim, que fazem movimentos que as pessoas, né, geram o ambiente que precisa existir de confiança, de abertura, de vulnerabilidade, que a gente vai precisar cada vez mais. Porque eu entendo, Kátia, que a gente vai ter muitos desafios de mudança, cada vez mais. Para esses desafios de mudança, a gente vai ter que ter muita colaboração e inovação. E sem a gente ter esses ambientes onde a gente possa falar o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente pode fazer, os resultados não vão ser tão poderosos quanto eles podem ser se a gente cuidar desses aspectos. Fico muito feliz em ouvir isso, Suzy, desde a primeira vez que eu falei com você, né? Parece que você está falando o que a gente está fazendo aqui. E aí o que eu percebo, né, lá de trás, desde a Ernst Young, agora com a Agência da Mudança, né, bem mais profunda, agora como empresária, eu fico pensando assim, eu já entrei em tantas empresas, em tantas culturas, né? E aí o que eu mais percebo como dificuldade, olhando para essa pergunta, né, que práticas a gente tem percebido que funcionam? Eu acho que existe uma carência, Suzy, aí eu vou carregar nas tintas o que você acabou de falar. Existe uma carência muito grande dos próprios tomadores de opinião, os tomadores de opinião no sentido de tomadores de decisão, né?
um presidente, um diretor, um VP, que seja um gerente sênior, né? Eles são muito pressionados, Suzy, e pela cultura, pela pressão do resultado e por uma série de coisas. E aí eu acho que escancarar um espaço dele onde ele pode ser escutado, né? Por isso a tal da escutativa, a gente faz muito esse one-on-one. Eu não abro mão de fazer isso em nenhum trabalho, nem sou uma palestra. Assim, as pessoas me contratam para uma palestra, eu falo, ok, mas eu preciso ouvir as pessoas primeiro. Porque isso aí é base, né, para a gente entender assim, o que está contido de comportamento naquela cultura. E aí eu acho que uma dor que existe para essa cultura humanizada, esse fit, né, para dar certo, é tratar a dor do alto escalão. Porque às vezes a alta liderança, ela está tão comprometida com uma série de coisas, e como eu navego muito junto com eles, eles estão tão, pressionados com a América Latina, pressionados com o acionista, pressionados com uma série de coisas, né? Com as aquisições que eles estão fazendo, né? Muita aquisição hoje em dia, que não está dando tempo, muitas vezes, para planejar. E a coisa da indústria 4.0, né? Que entrou de sola a digitalização, entrou de sola esse líder que a gente vai falar agora, né? Esse líder 5.0. E daí eles ficaram muito perdidos no sentido assim, o que eu preciso fazer? Eu preciso gerar resultado, gerar lucro e ao mesmo tempo cuidar do ser humano? Ah, não, agora eu não dou conta. Porque cuidar do ser humano não é uma coisa simples, Suzy. Por exemplo, você se capacitou, fez coach, mentoria, esse monte de treinamento. Imagina aquele líder que a capacitação dele foi muito técnica. Ele chegou onde ele chegou hoje porque ele conhece muito de lucro, de EBITDA, muito de estratégia, muito de negócio, mas ele não teve tempo de se preparar enquanto pessoa. Então, o que eu tenho mais feito aqui a partir da Agência da Mudança, por isso que o programa Agência da Mudança hoje ele é um celeiro de líderes, assim, eu nem é mais de change manager, entendeu? Mas um celeiro de líderes, assim, jurídico, comunicação, todos os jurídicos, todos os players, né, todas as áreas. Porque a gente percebe que quando o tomador de decisão tá mais consciente do que é uma mudança, do que verdadeiramente é um processo de mudança, e que mudança é muito do você trazer a consciência do pensar, do sentir, do querer. Óbvio que tem que ter um método, mas assim, mais do que isso é você desenvolver as pessoas no seu autoconhecimento, no seu autodesenvolvimento, aí a coisa muda. Aí a coisa vira um walk gigante, porque daí toda decisão que ele tomar, ele vai ter a consciência do impacto que aquilo vai gerar no entorno dele. E é muito show, sabe? Então, isso que eu queria contar como um case aqui desse lado, que a gente tem feito isso muito em várias organizações, e eu começo com a alta liderança mesmo, propositalmente, porque se eles não estiverem alinhados, infelizmente, dificilmente a gente vai criar uma cultura de mudança humanizada, porque não tem como, né? Sem dúvida. E as rodas de conversa estão sendo fantásticas. A gente pratica muito o Action Learning, né? A gente pratica muito o Learning Group. Teve um caso bem interessante aí na DSM que a gente praticou, né? Com o Maurício lá, com o presidente. A gente rodou a DSM inteira, assim, né? Com conversas, assim, tão legais. A gente não dava vontade de ir embora, assim, sabe? E óbvio que a gente aportava gestão de mudança e tal, né? Mas chegava momentos assim, que eu falar da dor dele, das questões, das indignações. E aquilo virou um mundo de confiança tão grande, Suzy, que esse acho que é o ponto do líder, que eu também queria te ouvir, né? Que líder é esse 5.0? Todo mundo fala do tal do líder 5.0 aí, né? Mas, assim, que líder é esse que precisa criar esse ambiente de confiança, né? Como é que cria esse ambiente de confiança? Você sabe que é muito interessante tudo que você está falando, porque enquanto você estava falando, eu estava fazendo algumas conexões, né? Eu gosto muito de uma autora chamada Lucy Adams, e ela escreveu um livro chamado HR Disrupted, onde ela coloca, assim, que os líderes, eles vão precisar de muito apoio. Por quê? Esse livro, eu acho que ele é de 2017, 2018, tá? Se não for antes. Quando a gente começou essa questão da transformação digital. Porque existem, né, modelos mentais de que os líderes sempre tinham que ter as respostas, os líderes sempre tinham que ser super-heróis, né? Eles tinham todas as... tudo o que precisava ser resolvido estava na pessoa do líder. Isso não é verdade, eles são seres humanos. E principalmente nesse ambiente que a gente vive hoje de um mundo bunny, que a gente não sabe como vai ser amanhã, não sabe nada de como vai ser o futuro, não sabe como se planejar para um ano, porque a gente vai ter que rever uma série de vezes, enfim.
tudo que a gente já sabe. A incerteza, né, com uma série de variáveis que nós desconhecemos. Sim. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro, para que o líder possa sentir que ele é humano, que ele é vulnerável e que ele pode se abrir e trazer essas dores que você fala. Porque é muito poderoso eu dizer que eu sou humano. É muito poderoso eu pedir ajuda, né? Então, humanizar o líder, para mim, é uma dessa competência. Uhum. Por outro lado, outra coisa que eu acho muito interessante é que muitas vezes, como você disse muito bem, isso é super meu ponto de vista, tá, Kátia? Sim. A gente não aprendeu a fazer liderança de pessoas mesmo, né? Então, que referência a gente tinha? De tratar, talvez, as nossas equipes como filhos e filhas, né? Isso. Então, hoje, a gente está sendo provocado, isso até inconscientemente, a trazer o potencial que esses adultos, que são nossas equipes, têm. Porque eles têm ideias, eles têm sugestões, eles têm criatividade, né? Por isso que essa indústria 5.0, esse líder 5.0, ele convida a quê? A você se autoconhecer, né? Outro dia eu vi uma frase muito legal, eu não sei de quem é, mas eu achei maravilhosa. Autoconhecimento é o novo inglês fluente. Uhum. É isso. É isso. Se eu me autoconhecer, eu vou conseguir ajudar outro. Sim. Por quê? Porque para eu dar autonomia para as equipes, para eu ser ágil, né? Para eu gerar valor para o meu cliente, eu preciso estabelecer vínculos de confiança. Como é que eu estabeleço vínculos de confiança? Com abertura, com aceitação do outro, né? Diversidade, que está explodindo aí, diversidade de opiniões, de vozes, né? As pessoas têm lugares de fala diferentes. O que eu posso aprender com isso, né? Eu preciso criar a confiabilidade, né? Esse vínculo de confiança. Então, como é que eu crio essas questões? Por meio das conversas honestas, dos acordos honestos, né? Do que é possível, do que não é possível, do que cada equipe, cada squad, né? Enfim, a gente tem milhares de novos modelos de trabalho. O que eu posso fazer? Até onde é meu borderline? Como eu posso reduzir níveis hierárquicos? Como é que eu posso usar esta inteligência coletiva a favor de um propósito para o qual a minha empresa sirva? Isso vai crescer cada vez mais, né, Kátia? Então, em uma forma muito resumida, eu acho que é humanizar o líder, empoderar o time, mostrando que somos humanos e que precisamos conversar, estabelecer acordos, errar, né? Acolher erros. E o ambiente de segurança psicológica, ele não é um ambiente onde nada vai acontecer. Uhum. Vai acontecer, né? Porque é um pouco dos desvios assim que dão do entendimento do tema. Mas eu ter os acordos claros. Então, eu preciso ter um feedback honesto para que eu possa reagir, para que eu evite ser demitido. Mas não existe a proteção de uma baixa performance. Então, essas conversas honestas é que eu acho que a gente precisa ter cada vez mais. É desse lugar adulto que me refiro, sabe? Onde você pode acolher as pessoas, dar chances, dar oportunidade de desenvolvimento e, com certeza, isso vai fazer com que a performance das empresas elas tenham resultado, porque pessoas seguras trazem resultados, pessoas saudáveis trazem resultados. E aí eu vou contribuir com um exemplo real que eu estou vivendo com alguns líderes que eu atendo, Suzy, você que é coach, mentor como eu sou, né? O que eu percebo que existe, como as pessoas não tiveram tempo de se trabalhar, os valores de cada um não estão fortalecidos. Então, dentro dos atendimentos, muitas vezes que eu faço nas mentorias ou no coaching, eu tenho que reavivar um ikigai, eu tenho que reavivar um propósito, eu tenho que reavivar sempre uma história de que who am I, entendeu? Ou seja, quem é você? Porque as pessoas se perderam de tal forma nesse mundo corporativo gigante aí que estende o tapete pra gente fazer, para ir pro ego, para ir pro medo, entendeu? Para se despedir de quem somos nós. Então, o que eu mais tenho feito, principalmente agora na pandemia, né, é resgatar esse líder, quem eu sou para mim mesmo, né? Em primeiro lugar, o que eu gosto, o que eu quero, o que é importante para mim, né? Porque acho que ele foi muito numa história de carreira, de dar conta do recado, de assumir o piano nas costas, de ter medo e vergonha de falar que não sabe, que, né, não entendi, eu não sei falar inglês, né?
Então, eu acho que isso não cabe mais no século que a gente está agora, 21, né? Eu acho que agora Não. a gente está precisando ser quem a gente é. Então, acho que um ponto que o líder talvez esteja aprendendo a fazer agora é estimular a trabalhar em rede, né? Então, isso para criar Sim, uma cultura humanizada, de mudança, humanidade, que a gente está na mudança, né? É diária, não é mais em sim, projetos, né? A gente não tem mais só projeto e programas dando, né, vazão para uma mudança, né? Dando esse tipo de urgência. sim, Não, é dia a dia, a cada segundo você tem que lidar com crise, com questões, né? Então, esse líder, ele precisa ir para a prancheta novamente, né? E falar o seguinte, ter a coragem de falar, cara, eu quero me trabalhar novamente. Deixa eu começar do zero, né? E isso a antroposofia me deu de carteirinha, né? Porque, cara, vai lá ver os setênios, vai lá ver as fases da é, vida, vai lá entender tá, lá no final, na ponta, porque às vezes ele está agindo de uma história mal resolvida lá com 7, 8 anos de idade que ficou mal resolvida a história, sabe? Então, sim, e ele não teve tempo de olhar para isso, botou embaixo do tapete, e aí começa a ser, muitas vezes, uma pessoa que toma decisão com viés, que não faz sentido, às vezes não dá abertura para uma equipe, às vezes sim, entra num processo até, eu já cheguei a cuidar de muita gente que entra à beira de uma apatia, assim, sabe? E de uma psicopatia. uhum, E é sim, muito louco isso, porque gera uma doença. Os burnouts estão aí, né, para poder dar para gente sim, os indicadores reais do que é isso, né? é, Então, eu acho que é um ponto muito legal que você está trazendo, assim. Então, só para lembrar que eu estou olhando as minhas colas, que eu tenho tanta coisa que eu queria falar aqui, que daí eu botei umas colas aqui para eu falar, senão eu vou me perder aqui. E aí tá bom, assim, estimular, por exemplo, trabalhar rede está sendo mandatório. E ele precisa saber lidar com gente, precisa saber lidar com diversidade. Então, quando você fala, olha, Kátia, uma das práticas que a gente fez lá que deu certo são os assessments, cara, show de bola. Porque eu não entro em empresa nenhuma para formar os agentes de mudança sem passar um assessment, qualquer que seja ele. Não vou fazer propaganda aqui de assessment, mas assim, não importa. Eu acho que é muito legal entender assim, qual é a minha capacidade, qual é o meu estilo de liderança, né? Quem sou eu? Eu acho que essa história de cima para baixo tem que acontecer, sabe? Que daí vira um walk the talk geral, assim, todo mundo começa a falar a sim, mesma língua, e aí a crise que vier tira de letra, as pessoas conseguem fazer de uma forma simples, sem medo, sem nada, né? Então, eu acho que o líder, né, 5.0, ele veio nesse lugar de formar rede, de gerar propósito, de trabalhar a si mesmo, né? E de despertar o pensar e sentir querer desse povo todo aí, né? sim. Sim, porque quanto você pode perceber pontos cegos, né? E isso te gera muito insight, porque você fala, nossa, eu nunca percebi que isso aqui era que fazia com que aquilo ocorresse. E você fica mais atento àquilo, e você pode ver uma outra pessoa sentindo a mesma coisa, e você poder trazer essa pessoa, né, para um lugar melhor também. Eu acredito muito no que você está falando, eu acredito muito em instrumentos de autoconhecimento, né? Sim. E acho que, assim, se eles forem muito bem alinhados à estratégia que você quer, você conhecer os seus valores pessoais para que você possa ver se o valor da empresa que você está, ele é condizente com esse valor. Isso vai te dar prazer, vai te dar alegria, né? Sim. E vai te possibilitar fazer escolhas. As culturas incluem, mas elas também excluem. E a gente também pode escolher a cultura que eu quero estar e a que eu não quero estar, né? Isso mesmo. E eu acho que a gente está num mundo, né, Kátia? Você falou bastante da mudança, muita mudança acontecendo, né? Muita incerteza. Então a gente vai precisar ter muito desapego. Sim. Eu incluiria que essa liderança, ela também tem que ser uma liderança desapegada. Você falou aí questões, né, de poder, que a gente aprendeu, todos nós, mas a gente vai ter que rever modelos. Vai ter que rever modelos de avaliação, modelos de remuneração, modelos de participação. E para isso a gente tem que desapegar para ter novas bagagens. E Sim. nem sempre desapegar é fácil. Mudar não é fácil. A gente gosta de uma zona de conforto como ser humano. Isso é biológico, Sim. né? Sim. Então, eu acredito muito nisso que você está falando. Eu acho que Sim. faz todo sentido. E um ponto que legal que eu estava olhando que eu escrevi aqui, muito bacana, é que é um ponto que eu acabo vendo bastante nas empresas, Suzy. Muita mudança ao mesmo tempo. Então, o que muitas vezes eu tenho que fazer com o tomador de decisão, né? Porque faz parte da nossa metodologia fazer o portfólio da mudança, né? Às vezes eu sou contratada para... Kátia, estamos implementando aqui estamos trazendo aqui a digitalização, estamos aqui no supply chain, estamos aqui na área de comercial e tal.
Mas quando você vai olhar, né, a empresa inteira está girando em torno disso, mas não é só isso. Tem uma troca de presidente ao mesmo tempo acontecendo. Tem o RH trabalhando em 300 projetos de competência, de treinamento, de Nine Box, de uma série de coisas assim, que impacta o mesmo líder, né? É aquele mesmo Sim. líder que está sendo impactado por todas aquelas coisas. Então, o que normalmente eu percebo, né, para ajudar a trazer essa cultura de mudança humanizada para dentro, é realmente olhar para uma prioridade de coisas, sabe? Quer dizer, o líder, a gente entende que ele tem que ter resultado e os projetos estão a serviço disso. Mas eu acho que tem que ter uma régua, uma linha do tempo que diga assim, cara, o que é para esse ano? O que é para o ano que vem? O que é para outro ano? Porque se a gente quiser fazer tudo neste ano, no único ano, por mais que a gente tenha sofrido várias situações, eu acho que a gente vai se perder muito. E as pessoas já estão sofrendo por isso. Então, acho que esse é um ponto que eu escrevi aqui, que é não dá para realizar 25 mudanças ao mesmo tempo. Não dá. Não. A mudança não é de chefe, de casa. Às vezes o pessoal chega e fala assim, Kátia, mas eu só mudei. Por que o pessoal tá chiando? Porque eu só mudei o óculos, né, do equipe lá da indústria. Eu falei, gente, mas o óculos ele tem um apego para aquele óculos. É o óculos da cor que ele gosta, fica bem no rosto, né? Ah, não, mas para de mimimi, como assim, né? As pessoas não conseguem compreender, né, que isso vai para o sindicato, isso vai para... Cria uma série de problemas, né? Então, eu acho que esse é um ponto, né? O tomador de decisão, ele não pode ter receio de abrir a estratégia dele para a organização. Porque acho que esse é o grande pulo do gato, sabe, Suzy? Queria até te ouvir nisso. Porque às vezes eu percebo que o tomador de decisão fala assim, Kátia, eu tô te contando isso, mas você não fala para ninguém. Ó, isso aqui só meu comitê sabe, só o board sabe. Eu falei, mas cara, vamos combinar o seguinte, se você não falar isso para a organização fora, como é que você quer criar um celeiro, adubar para que as pessoas tenham protagonismo e gerar o resultado que você quer lá na frente? Não tem bola de cristal para saber, né? Ai, mas será que eu posso? Eu falei, deve falar da estratégia. Ah, mas e se isso cair na boca do concorrente? Eu falei, não, gente, mas não é por aí, né? Eu acho que tem que falar minimamente aquilo que a pessoa precisa saber. Então, acho que o líder agente de mudança, quer dizer, esse líder 5.0, ele entra no lugar não só de formar rede, de fazer tudo que a gente está falando aqui agora, mas ele precisa ser muito empossado pela alta liderança. Então, a alta liderança, ela precisa dar esse buy-in, sabe? Essa coisa de, cara, vai lá e faça, né? Porque esse é o norte, eu quero chegar nesse lugar dessa forma, né? E às vezes eu acho que erram tanta coisa e botam culpa na comunicação. O problema é a comunicação que não foi feita. A coitada da comunicação não tem culpa de nada, entendeu? Eu acho que você está super certa. E, assim, me vem, né, um pouco, assim, do que eu vi, né, na minha experiência, que, assim, a gente conversa pouco, né, as áreas. E aí, muitas vezes, tem muita área fazendo até a mesma coisa, né, você gera algumas entropias. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que a gente vai precisar se provocar cada vez mais, se nós quisermos ser organizações ágeis, né, é a gente ter uma mentalidade do que é necessário e do que não é necessário, né? Desburocratizar coisas. Não precisamos ter mais tantos de acordos, porque eu preciso desenvolver confiança para ter agilidade. Se eu ficar mitigando riscos, né? Esse para mim é um grande aprendizado. O segundo é procurar conversar mais. As redes que você diz, para mim, elas são essenciais dentro e fora, né? Então, eu preciso de ajuda, o que você está fazendo, que projeto você está, eu também estou nesse, vamos conversar, vamos levar, vamos discutir junto quem fica responsável. E para isso eu vou ter que abrir mão de poder, de ego, de quem aparece na fita. Que para mim é uma grande transformação deste momento que vivemos também, né? Que é uma dor, gente, e ok, é natural, todos sentimos, né? Mas vamos precisar rever. E eu acho que a comunicação, ela, embora seja, né, não seja tudo, ela também é uma boa parte, né? E comunicar para todos os níveis, né? O que estamos fazendo? Todo mundo precisa saber, né? Não ter silos entre áreas. Dosar, lógico, para quem eu estou falando da estratégia, mas se as pessoas não entendem os porquês, né? Elas só são executoras. E as pessoas não querem mais isso. As novas gerações que estão entrando no mercado, né? E eu acho que nem as outras gerações, né?
as pessoas gostam de entender por que elas estão fazendo aquilo, elas gostam de participar. Para você gerar engajamento, ela tem que participar. Então, né, para poder ser mais assim, objetivo, eu acho que não ter silos, ter fluidez, ter comunicação, colaboração, isso vai ser essencial cada vez mais. Porque senão a gente não vai ter velocidade. Sim. E, óbvio, vai ter 1000 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, se eu não tiver coragem de renegociar, e por isso é muito importante eu olhar para quem eu sou, o que eu sinto, mas eu falar, eu negociar, eu trazer a minha opinião, né, eu influenciar, eu ouvir as pessoas, eu construir juntos, a gente não vai conseguir gerar os movimentos na velocidade, na agilidade que a gente vai precisar ter como empresa. Né? E a palavra um pouco de como eu vejo. Que fica aí da tua conversa é humildade. A gente precisa aprender Sim. a ser humildes, porque muitas vezes a gente entrou no orgulho e na arrogância, não é? A gente não nasceu assim, né? Vamos pensar que a gente nasceu não desse jeito. A gente aprendeu, mas né? Por quê? Tá tudo bem. Porque levou porrada, porque alguém falou alguma coisa, né? Então aí eu vou no nível do quê? Da proteção. Aí eu me coloco no sentido, né, de uma armadura e com uma lança na mão e num medo terrível. Então eu acho também, né, para deixar isso aqui gravado, as empresas precisam também tomar um cuidado, né? Porque a empresa é composta de pessoas e todo mundo não é igual a ninguém, né? Cada um diferente do outro. Mas realmente tem pessoas que não foram trabalhadas no seu modelo mental. Não foram trabalhadas nas suas crenças, nas suas posturas Sim. emocionais. E muitas vezes estão criando situações em organizações que não precisam. E às vezes eles mantêm essas pessoas ali em prol do resultado, né? Então, o que eu estou querendo dizer? Que às vezes, a cultura do medo, ela existe, Suzy. A cultura do tipo Com certeza. Coisa persecutória existe, sabe? Então as pessoas até falam, nossa, Kátia, eu até falo aqui nesse comitê, muitas dos learning groups que eu faço, né? O pessoal, mas não vai sair daqui, né? E a regra é, não, gente, o que fala aqui, fica aqui. Porque o medo deles de pôr o coração para fora e falar o que está acontecendo realmente, que o modelo de gestão está persecutório, que as regras não estão justas, que não é fair o que está acontecendo. Eles não falam isso por medo de serem perseguidas, porque já viram várias situações em muitas organizações a pessoa ser demitida por isso, né? E ela ser perseguida por isso, e não ser promovida por isso, né? Então, existem ainda, dentro das organizações, ainda umas doenças emocionais aí que precisa tomar muito cuidado. Porque quando a gente fala de cultura de mudança humanizada, a gente está falando de um líder que ele não é destemido, ele não deveria ter medo, ele tem que ser destemido, ele tem que ser corajoso. Para ele ser humilde, ele pode falar, ele tem que falar a verdade, ele tem que ser transparente. Né? Esse é o líder que está sendo pedido agora, né? É um líder que veste a camisa, que fala de emoção, que se doa para o time, que não tem medo se o funcionário dele é muito mais competente do que ele. Tudo bem. Aquele funcionário dele fala 5 línguas e que estudou na GV, e ele estudou na FMU, não importa, entendeu? Ou seja, acho que esse é um ponto que não pode mais levar em conta, porque isso é um ego. E aí eu acho que, nesse ponto, eu acho que a cultura da mudança humanizada, né, para a gente poder terminar aí para outra pergunta, que é do 5.0, né? Eu acho que o líder do 5.0, ele tem uma oportunidade gigantesca de trabalhar o que você trabalha, Suzy, que até queria te ouvir, que é essa coisa da equidade, da inclusão verdadeira, sabe? De olhar para essa coisa da diversidade verdadeira. E não simplesmente, porque muitas vezes eu entro nas empresas, eu vejo lá, não, vamos lá, a gente tem uma cota a cumprir, vamos contratar PCD, LGBT, vamos contratar um monte de gente aí, mas para cumprir a cota. Na hora que você entra naquela organização, e eu que entro olhando todo, né? Eu vejo que as pessoas não fizeram culturalmente esse mindset, porque as pessoas ainda tratam com preconceito o outro, negligenciam o cara que está ali na cadeira de roda, entende? Então, eu acho assim, é para valer que a gente tem que começar a trabalhar a cultura de mudança humanizada, sabe? Agora, não é para dar bronca. Às vezes a pessoa não sabe. Ela não foi preparada para isso. Então, não adianta a gente cobrar de alguém que não tem capacidade para aquilo. Então, ou seja... Aí, talvez, o tomador de decisão tenha que olhar, né? Ter um olhar mais clínico, né? E falar, uau, eu acho que eu preciso de um psicólogo aqui, eu preciso de uma Suzy aqui, vamos contratar a Kátia ali, vamos fazer um negócio. Porque são pessoas que foram preparadas para cuidar de gente, né? Então, eu acho assim,
não deixar que ele sofra, sabe, Suzy? Às vezes eu vejo muito sofrimento por conta da pessoa ter que sentar numa cadeira que ela não foi preparada. Sim. E é muito doído isso. Olha, você estava falando, né, da questão anterior, de que as pessoas não sabem, que a gente ainda tem muita organização com medo. Eu vou dar uma ligada, assim, porque eu acho que é muito importante. E uma coisa que eu sempre procuro falar, inclusive para os meus coaches, para os clientes que me procuram para conversar, é assim: nós aprendemos dessa forma, tá tudo certo. A gente não tem que se bater. A gente tem que olhar e ver a oportunidade que existe aqui, né? É uma transição. Quando a gente foi para a escola, a gente não aprendeu movimentos colaborativos. A gente aprendeu que a gente tinha que ser o melhor da sala. E aí a gente vai introjetando coisas dentro de nós que vai gerando modelos mentais que a gente precisa ir desapegando e limpando, né? Então, você disse uma coisa muito riquíssima para mim. Nem sempre eu sei, eu muitas vezes sou inconsciente daquilo que eu sinto, ou do que eu penso, ou do que eu faço. Como que eu trago consciência para as organizações? Eu acho que uma cultura humanizada é uma cultura que traz consciência, né? Que permite você olhar onde você está e para onde você quer chegar e se acolher acima de tudo. Porque está tudo certo. É uma jornada de desenvolvimento, é uma jornada de aprendizagem, né? O meu conhecer, o conhecer dessa empresa, dessas pessoas que fazem essa empresa. Então é um caminho, né? E eu acho que, falando um pouco desse líder 5.0 que você falou, e eu amei a sua palavra humildade, eu ter humildade e vontade de querer me olhar e me trabalhar. Sim. E de ter, assim, genuinamente, abertura para querer me transformar e transformar as pessoas e as organizações. E eu costumo brincar que transformação é diferente de mudança. Sim. Uma borboleta não volta a ser lagarta. Sim. Ela se transforma, né? Então, como é que a gente transforma? E falando um pouco dessa questão toda de diversidade, né? E você falou como é que é conviver com essa questão de meta, diversidade, pessoas e enfim. Eu acho que a gente sempre vai ter este ambiente. O mundo corporativo é este ambiente, né? Mas a gente vai precisar começar a cuidar de algumas coisas. Porque, como eu disse, né, um pouco antes, a segurança psicológica, ela parte de como eu construo confiança. Então, a meta vai continuar. Mas eu preciso discutir a meta, rever a meta, falar meu incômodo da meta, né? Eu preciso me posicionar. Os erros precisam ser mais discutidos, né? Mais explorados. As minhas percepções precisam ser mais faladas, né? Independente do cargo hierárquico, se eu sinto alguma coisa, eu devo dizer, eu devo criar espaços para que as pessoas possam falar, né? E que elas não sejam tolhidas, né? Eu sinto que a gente já está tendo flexibilização com essa questão de faculdade. A geração que está vindo aí, ela se autoeduca, né? A gente vai ter uns desafios maravilhosos aí pela frente. E a diversidade, eu acho que ela vem de todas as formas. Ela vem pelo gênero, pela pessoa, né, que tem uma deficiência, independe da cor. A sexualidade das pessoas, ela também independe. Eu acho que a gente precisa olhar cada vez mais para as pessoas como pessoas. Só isso. Aceitação, quando eu digo que um dos elementos da confiança é a aceitação, eu aceitar você como você é. Eu não preciso ficar medindo você com o que deveria ser, porque cada um de nós é diferente. Nenhuma impressão digital é igual. Então, somos todos diversos. Sim. Então, o que é diversidade, né? E trazer, né, aqui na nossa empresa, na Teleanorte, a gente tem um programa de diversidade, onde a gente busca ter consciência, sim, e no qual a gente traz pessoas que têm lugares de fala. A gente tem 4 pilares, tá, Kátia? Um que é gênero, um que é raça, um que é LGBTQIA+, e um que é de pessoas com deficiência, mas a gente tem um mais. O nosso programa chama Diversa Mais. Tá. Porque a diversidade, ela tá em tudo. Então, o mais, ele comporta tudo. Tá. Então, a gente vai trazendo pessoas de diferentes lugares de fala
para contar um pouco da vida, da experiência, né, dos aprendizados. E é muito rico. Se você visse, assim, a gente escuta as pessoas falando depois, nossa, eu nunca imaginei isso aqui, nossa, eu tô saindo dessa conversa um pouco reflexivo. Então, assim, as mudanças demoram, mas se elas forem consistentes e se a gente for acolhendo e a gente for agente de mudança dentro e fora da empresa, porque eu posso ser na minha família, eu posso ser no meu grupo religioso, eu posso ser nos grupos que eu faço parte, no meu trabalho voluntário, né? Como dizia o Gandhi, seja você a mudança que você quer ver no mundo. Sim. E eu fico muito feliz porque eu vejo que esse movimento todo que a gente está vendo, ele vai fazer com que as mudanças ocorram ou pelo amor ou pela dor. Sim. E a escolha vai estar na nossa mão, né? Vamos precisar continuar equilibrando os pratinhos? Vamos. Sim. Mas a gente pode equilibrar melhor se a gente conversar mais. Sim. Se a gente se acolher mais e se a gente se conhecer mais. Sim. E se a gente criar ambientes nos quais os grupos possam falar, né? Sim. Os grupos também podem se sentir mais seguros, né? Então, eu acredito muitíssimo nesses movimentos e o líder que souber fazer essa maestria, sem dúvida, é um líder que vai ter lugar em qualquer empresa, em qualquer grupo, em qualquer local que precise de uma gestão. Sim. E aí, lembrando, né, acho que um ponto que você está trazendo aqui, né, se a gente pudesse dizer assim, quais são os pontos mais chaves para esse líder, assim, né? Acho que o primeiro ponto é ele se olhar, né? Resumindo um pouquinho do que a gente está falando aqui, né? Ele precisa se olhar. Sim. Segundo, é ele entender o outro, né? E aí, para ele entender o outro, ele precisa estudar, né? Um pouco, né? De como é que eu leio essas pessoas, né? O que, que eu faço, como eu trabalho com autodesenvolvimento, autoconhecimento. Todo líder teria que ter esse viés um pouco, né? O outro ponto é entender um pouco de projetos, né? E de estratégia do que está acontecendo na organização. Porque às vezes a gente mergulha um pouco na nossa área e cheio de coisas para fazer, e a gente esquece que a área vizinha também está com problema, ou que a empresa está com questões, ou que, né? Então, acho que esse é um ponto legal que você falou, né? Você está trazendo aí o exemplo das pessoas conversando, né? O quanto que a gente está parando para falar sobre, né? As minhas experiências daquilo que eu estou vivendo profissionalmente. Isso é muito importante, né? Então, acho que esse é um ponto também, é saber dialogar e abrir espaços para diálogos, para falar de lições aprendidas, para falar daquilo que ele está vivendo, sentindo, né? As metodologias ágeis estão falando muito, propagando muito o check-in, né? Não entra mais em reunião sem check-in. Como é que eu estou chegando como pessoa aqui? Eu briguei com meu marido, eu estou com minha filha no hospital, enfim, independente do que eu estou aqui no trabalho, eu sou um ser humano, né? Então, eu acho que esse é um ponto que talvez a gente entre como dicas importantíssimas até para trabalhar a governança, né? Para a cultura de mudança, porque esse é um outro ponto que a gente trabalha muito quando a gente entra na empresa. E que governança é essa que está instalada aqui? Às vezes não tem claro política, às vezes não tem claro papéis e responsabilidades, às vezes não tem claro nem o MS Project está claro, assim, né? Do que está acontecendo, assim, da parte técnica, né? Então, eu acho que isso tudo tem uma oportunidade gigante da gente olhar, e isso é uma cultura de mudança humanizada, né? Por mais que a gente esteja falando de habilidade socioemocional, atitudes e tudo mais, autodesenvolvimento, tem um outro lado da moeda, que é a parte mais técnica, né? Sim, a parte hard, sim. A parte hard, e que é fundamental a gente também ter tempo para se debruçar na parte hard. Porque às vezes eu vejo o pessoal num afogamento tão grande que não dá tanto tempo nem de planejar o técnico, né? Quanto mais humano, né? Então, exatamente. E acho que esse é um ponto. E colocar na agenda também espaços para que essa mudança ocorra para a gente mesmo, né? Quer dizer, o quanto que eu estou respirando, o quanto eu estou trabalhando o ócio, né? O quanto que eu estou conseguindo olhar para minha agenda e falar, cara, é uma reunião atrás da outra, é um link atrás do outro. Né? Espaços. Não está tendo espaço para simplesmente parar e não fazer nada, né? E é isso, trabalho muito com o pessoal no coach e na mentoria. Porque, como as coisas estão muito rápidas, as 25 mudanças estão ocorrendo toda hora, né, ao mesmo tempo, então isso não está dando muito tempo para as pessoas se planejar. Então, eu acho que essa é uma dica que eu queria deixar aqui, né? E queria te ouvir também, né, se você pudesse dizer hoje, né, para um líder que está vivendo, né, Suzy, essas mudanças não só na sua área, mas que venham de fora, que vêm do RH, que vêm de uma série de coisas. Você é uma pessoa de desenvolvimento organizacional. Que dica que você daria para esse líder, né? Para que ele possa realmente liderar a mudança de maneira orgânica, como a gente está acabando de falar agora, né?
de maneira Uhum. e considerando nesse processo, também não adianta ele, né? A máscara primeiro é em você, né? Depois é no outro. Uhum. Do Considerando, oxigênio, sim. considerando o outro, né? Que dicas que você daria prática, líder, né? O que você pode fazer para que ele possa Sim. criar esse momento, essa cultura de mudança humanizada? Porque é ele que cria, né, Suzy? Não é mais ninguém, né? É ele que Não. cria isso tudo à volta. É. Eu acho que a primeira coisa, né? Eu estava te ouvindo e pensando em programas de liderança assim que eu já montei, que eu já facilitei, né? E assim, eu acho perfeito o que você diz de que tem uma parte hard e tem uma parte soft, né? Um líder, ele não precisa saber tudo, ele inclusive pode ter uma equipe onde as pessoas saibam muito mais que ele, para que possam ajudá-lo na estratégia que ele precisa direcionar. Então, ele conhecer a estratégia, a direção é fundamental. Ele comunicar essa estratégia e essa direção para mim também é fundamental. E ele delegar é fundamental. Porque muitas vezes o líder fica, mas se a Kátia fizer, não vai ficar tão bem se eu fizesse, ou pode ficar melhor, né? Eu sempre falo isso, eu aprendi isso porque eu tinha esse perfil, gente. Eu achava que eu podia fazer melhor e aí eu me afogava e trabalhava 14 horas por dia. Eita. E hoje a gente não consegue, não dá mais. A gente precisa ter espaço, sim, para que a gente descanse, para que a gente inove. A criatividade vem de lugares de descanso. A outra coisa que eu diria é, esse líder precisa estar atento a esse mundo novo, para se desapegar a práticas de comando e controle que não servem mais. Sem dúvida. A gente está numa época de transição, Kátia. Não adianta a gente achar que a gente vai sair do comando e controle e vai para a colaboração assim, puf. Não. Tem um caminho aí a ser percorrido. A gente aprendeu, a gente está nesta jornada. Mas eu preciso olhar assim, será que faz sentido trabalhar de algumas formas como se trabalhava? Será que faz sentido eu administrar de formas que eu administrava, eu ter que ficar em cima das pessoas, eu ter que ficar supervisionando quem eu preciso, né? Os mais júniores, para eu dar um coaching, mas eu não preciso controlar, né? Então, eu te diria que eu acho que tem que ser um líder que incentive lugares de percepções, ideias e erros, né? Trocas com as equipes para que isso possa acontecer. Um líder que diga a verdade, ele precisa saber dizer, né? Quando você trouxe a questão da estratégia, eu tenho que dizer, eu estou lidando com adultos. E se essa estratégia vazar, ela tem consequências. Sim. Mas eu preciso confiar, né? E aí eu já engato com outro elemento que para mim é a confiança, né? A confiança, a transparência, para eu construir relações onde eu possa dar autonomia, onde eu possa delegar, onde eu possa fazer com que as coisas sejam mais ágeis, né? E também eu acho que ter acordos claros. Uma das coisas que eu sempre escuto e sempre ouvi muito é que assim, eu acho que a Kátia entendeu, a Kátia acha que a Suzy também entendeu. E aí a gente vai para lados extremamente opostos. Porque a gente, na nossa pressa, na nossa ânsia de querer se livrar do outro, né? Ou no meu medo de perguntar, eu não checo informação, eu não fecho acordos, eu não renegocio, eu tenho medo de dizer não, né? E aí tem um monte de consequência do projeto mal feito, do retrabalho, do projeto não entregue, do desligamento sem a pessoa saber porque é que ela está sendo desligada. Então, a gente não pode deixar de ter acordos claros e conversas honestas. Para mim, Kátia, aliado ao nosso primeiro capítulo de autoconhecimento, se esse líder tiver essas competências, não tem muito mais o que ser feito, sabe? Sim. Porque o conhecimento coletivo vai levar para onde a gente precisa. E sim, isso vai criar conhecimento coletivo, sabe? Não, sem dúvida. Eu vou só puxar a sardinha aqui para o nosso lado, né? Que além de todo esse processo todo de autoconhecimento, que eu acho que se a gente carrega o tempo todo isso para onde a gente está, uma boa metodologia também ajuda, né? E a gente tem praticado aí, sem dúvida, e até contando, né, essa metodologia que a gente criou, que é uma metodologia autoral, né, que chama a metodologia do agente da mudança, de 5 passos. Uhum.
Ele é quase um PDCA, Suzy. E é interessante porque as pessoas pegam esse PDCA e falam, cara, mas tá bom, eu já entendi. Já comprei a ideia. Agora, por onde eu começo essa história, né? Então, tem que ter um método, né? Não importa se é o nosso método ou o método de quem seja, mas é importantíssimo ter um método de como é que eu começo essa história. Porque é muito importante para o ser humano ter uma cartilha, ter uma receitinha de bolo e falar, puxa, então passo 1, o que eu faço? Deixa eu fazer um checklist. Eu fiz até um folder aqui, ó. Eu fiz até um folder para ele disso aqui, ó. Dá uma olhada, ó. Aí é passo a passo, olha que legal, passo a passo que ele tem que fazer. Então, cada incompany que eu faço, vou fazer agora. Cada incompany que eu faço, eu levo, boto na mão dele e falo assim, olha, você vai ter que entender o que precisa fazer. Porque esse técnico com humano, Suzy, de lá para cá eu tenho vivido isso. Eu falo, gente, mas não adianta só antroposofia, né? Não adianta só esse monte de coisa socioemocional. Ele tem que ter um hard aí, né? Eu amo metodologia, então meu olho até brilhou neste momento. Sim, então é metodologia. Não, a gente trabalha com metodologia, entendeu? Ou seja, a gente fez um movimento aqui de trabalhar com a metodologia do U, justamente inspirado pelo Otto Scharmer, porque a teoria U eu amo de paixão, inspirado pela teoria da transição das emoções, né, da Elizabeth Kubler e tal, né, e pelo pensar, sentir e querer, né? Então, ou seja, para mim é mandatório, eu não consigo trabalhar sem metodologia, entendeu? Ou seja, porque a gente precisa saber onde a gente está, um cotô para um covô, né? Então, ou seja, e aí é muito legal, porque daí ele começa a perceber, arquetipicamente, né? Essa metodologia é muito arquetípica, de perceber assim, peraí, será que eu fiz isso? E não fiz, então eu posso voltar, eu volto quantas vezes eu quiser. E eu volto e começo a perceber assim, o que faltou, tecnicamente falando. Puxa, eu não fiz uma escutativa. Nossa, eu não fiz um stakeholder map. Nossa, peraí, realmente, eu não formei equipe. Por isso que a equipe tá essa bagunça toda. Eles não estão entendendo o papel e responsabilidades. Então, tem um to-do list aí pra gente fazer, que além de tudo isso que a gente acabou de falar agora na live, né? Tem uma parte técnica extremamente importante, que ele precisa saber fazer, mas é óbvio, né? Aí, no nosso caso, a gente prepara muito o olhar dele para ele entender isso aqui primeiro. Porque se a gente começar assim, agora senta aqui, ouve, aprende, não vai adiantar. Ele vai enfiar esse folhetinho aqui embaixo do braço e vai pegar o folhetinho, deixa eu ver o que eu tenho que fazer, mas ele não entendeu com o coração o que é para fazer, né? Então, ele tem que ser preparado, que acho que esse é um ponto, né, muito legal da cultura da mudança humanizada. Ele tem que criar essa consciência, despertar. E não são todos que vão dar conta de fazer isso e tá tudo bem, né? Então, acho que esse é um ponto que também falo para as empresas, né? Não é todo mundo que é um agente de mudança. E tá tudo bem, né? Você é uma pessoa que vai trabalhar outra coisa, vai fazer outra coisa, é competente em outra coisa, né? Mas os agentes de mudança, geralmente, eles são, né? O pessoal sempre me pergunta, mas, Kátia, quem são os agentes de mudança, né? Eu rodo um assessment, mas independente disso, eu falo, gente, é um empreendedor. Acima de qualquer coisa, é um empreendedor. É uma pessoa que tem brilho nos olhos. É o tal do líder 5.0, porque é uma pessoa humilde, é uma pessoa que pode errar, que sabe pedir ajuda, é uma pessoa que não deixa a peteca cair, ele não vai olhar para aquela história que está tendo conflito e vai ficar com medo de pôr a mão no... Não, ele vai lá. Mas é óbvio, né, que se ele tem o ensinamento de como fazer isso, fica mais fácil, né? Se ele faz um treinamento, um coaching, sei lá o que, ele começa a entender, nossa, então eu posso usar essa técnica aqui para poder ajudar aquele conflito. Eu posso usar essa técnica para ajudar essa comunicação que não está legal. Então, resumindo, né? Eu acho que muito legal a gente começar a entender que esse líder ele precisa se preparar, né? Que não é uma coisa que, como você falou, a gente está em transição. E não é assim, ó, da noite para o dia, e não é nem só treinamento. A gente pode até capacitá-lo, fazer o coach, fazer a mentoria. Aí o que ele vai ter que fazer? Viver. Ele vai ter que arregaçar a manga e vai fazer na prática aquela história acontecer. Por isso eu trago o pessoal, eu até brinco, o pessoal fala, ai, Kátia, como você é chata, deixa eu entrar sem projeto. Eu falei, de jeito nenhum. E nessa metodologia, você não entra sem projeto, você vai carregar um projeto explicativo junto com você. Porque aí ele começa a praticar naquilo que ele precisa fazer, né? Então aí ele começa a usar a metodologia no projeto que ele está tocando, na história que ele está liderando, né? E é só assim, Suzy, né? Eu acho que esse é um ponto muito legal para a gente ir encerrando, assim, né? Trabalhar com mudança humanizada não é difícil. Mas vai requerer autoconhecimento, vai requerer desenvolvimento das suas competências e leitura das suas capacidades. Vai requerer trabalhar, identificar valores, porque a gente se despede dos, a gente nem sabe que valores, aí fica bravo, aí começa a perceber que os valores estão sendo transgredidos e fica lá naquela empresa.
Então, vai precisar trabalhar crenças limitantes, metodologia para saber lidar com mudança, mas não é só template, né? Não é só Canva. Ele tem que entender o porquê daquilo. Aí eu amo o Simon Sinek, né? Com o Golden Cycle, que traz isso. Eu sou apaixonada por ele, porque também. Por que precisa fazer aquilo? Senão não vai usar o template. Para que usar esse template de ROI que não vai servir para nada? Exato. Joga no lixo o negócio. É mais fácil você pegar, sentar com 5 cadeirinhas, entendeu? Faz uma pergunta e deixa. Essa é uma técnica ótima. Senta com 5 cadeirinhas, faz uma pergunta e deixa. Resumindo. Então, eu acho que, enfim, a gente trabalhar a humildade, a gente trabalhar a simplicidade, né? Como você trouxe no início da live, né, Suzy? Eu acho que a gente está realmente no mundo bunny, né? Tem coisas que deixam a gente ansioso, mas que no fundo é o VUCA, né? Que está trabalhando volatilidade, a incerteza, que está trabalhando... E aí, o que a gente tem que fazer? Se a gente for olhar só as letrinhas do VUCA e do bunny, né? O que é o V do VUCA, que é o B do bunny? Você precisa planejar. É voltar para a prancheta novamente e planejar. Não deixar esse movimento sair fora do empírico, assim. Não. E aí é tudo WhatsApp agora, tecnologia. Pelo amor de Deus, gente, vamos planejar primeiro. Né? Segundo, né? Eu acho que é lidar, assim, desenhar papéis de responsabilidades claros. Né? A gente está olhando para uma incerteza que a gente tem hoje, e é uma incerteza grande, né, de tudo que a gente está vivendo. O que faz a gente lidar com a incerteza? É definir papéis e responsabilidades, porque daí a gente vai trabalhar em conjunto, trabalhar em rede, e aí não precisa saber tudo, né? O outro pode saber por mim, etc. Né? Esse é um segundo ponto. O terceiro é a complexidade, essa loucura, né, que a gente vive no mundo aí. Como é que a gente lida com a complexidade? Sendo simples. Então, pega uma metodologia, faz lá o beabá da história, vive um projetinho, faz um pilotinho, não precisa escancarar as coisas. Sempre começa as coisas nas empresas com uma coisa menor, assim, não precisa para todo mundo, uma coisa enorme, né? E eu acho que sobra a história, né, do VUCA, né? E aí você fala assim, como é que eu lido com ambiguidade, né? Simples. Cada um é diferente. A Suzy, ela tem que pensar no sentido diferente da Kátia. Mas está aqui numa live compartilhando de valores comuns. Olha que legal. Então, o que une? O que me une com a Suzy aqui nessa live, né? Valor. Né? Então, cada vez mais, esse líder 5.0, ele precisa trabalhar a serviço de valores. Porque os pensamentos são diferentes, a criação, a biografia, tudo é diferente. Né? As vontades podem ser diferentes. Mas é a conexão dos valores que vai fazer com que as pessoas se sintam bem, né, nessa história e se conectem e gerem esse ambiente de confiança, né, Suzy? Exatamente. É isso aí, cara. E assim, e você, Suzy, para a gente poder ir finalizando, né? O que você, Suzy, já está trabalhando dentro dessa lógica, né, de trabalhar esse mundo, né, século XXI, espiritualizado, digitalizado? O que você tem feito de prática para você, para a Suzy? Nossa, eu sou muito... Eu trabalho meu autodesenvolvimento, Kátia, desde os meus 23 anos, tá? Nossa. Eu estou com 51, então, assim, praticamente mais de metade da minha vida, né? E eu acho essencial a gente se autoconhecer, né? Eu acho importantíssimo a gente desapegar e a gente se questionar, né? Aquela questão da gente ver se o nosso modelo mental está funcionando. Não é fácil, às vezes, a gente desapegar de algumas coisas. Eu, particularmente, acho que a gente tem que aprender sempre. Então, eu gosto muito de estudar, de me atualizar. E também de estudar. Hoje, eu procuro ver muito o que o futuro do trabalho está trazendo, sabe? Então, participar de grupos, aí, como você disse, né? Procurar entender o que apontam as tendências, como é que a gente pode trazer isso. Eu estou numa empresa que dá um espaço legal para a gente também testar coisas, fazer coisas, né? Tem uma mentalidade bastante alinhada com o que o mercado aí está provocando. Então, isso ajuda bastante também a praticar, né? Porque no MBTI eu sou um J, então eu preciso tangibilizar coisas. E aí eu amo as metodologias, como você falou, eu adoro aprender metodologias. Mas eu acho que a gente tem que estar em constante aprendizado, seja o nosso autoaprendizado ou seja a nossa atualização profissional, sabe?
independente da nossa idade, a gente nunca deixar de aprender, desaprender e reaprender, né? Sim, lifelong learning na veia. E assim, É isso aí. contando rapidamente para a gente poder ir encerrando aqui, né? O que eu tenho feito de prática, Suzy? Eu estudei muito antroposofia, então eu estudei minha própria vida e estudo até hoje minha própria vida durante toda essa minha jornada. Você está com 51, eu vou fazer 55. Então, pode não parecer, mas assim, fui feita no formol, né? O pessoal fala, você foi feita no formol. E aí, outra coisa que eu pratico é a espiritualidade. Eu trabalho muito a serviço da espiritualidade, então eu leio muita coisa espiritual. Eu trabalho meditação, eu faço retrospectiva à noite. Então eu deito no travesseiro e aí eu vou pensando, peraí, o que eu fiz agora? Deitei no travesseiro. E depois? E antes? E antes? Jantei? E antes? E antes? Então eu estou fazendo essa história bem bacana, que tem me ajudado bastante. Tenho feito meditação também, leituras interessantes. Cuido da minha filha, acho que essa foi uma empreitada também que eu fiz na minha vida. Com 46 anos ela chegou, eu estava 4 anos uma filha de adoção. Então, minha filha hoje ela está com 9 anos, ela chegou com 3 meses de idade. E é um projeto na minha vida, assim, super querida, que isso também está a serviço dos meus valores, do meu propósito de vida. Porque isso que você falou do Gandhi, né? O Gandhi também eu sou apaixonada, então a agência da mudança, o lema é seja a mudança que você quer ver no mundo, né? Então a agência da mudança, ela veio nesse lugar, né? De materializar o meu sonho de propagar para o mundo a mudança de forma completamente diferente, que é uma mudança de dentro para fora. Tanto que o primeiro livro que eu escrevi foi A Transição na Gestão de Mudança, ou seja, o próprio tema mudança estava transicionando. Já não era mais só para projetos, mas era para olhar para dentro, né? Isso foi em 2013, né? Imagina agora. Então, essas práticas têm me feito ficar bem. Sofri bastante na pandemia com essas coisas online, assim, né? Porque eu sou do mundo antroposófico, diz de ser a Flipchart, interação, né? Mas aprendi a fazer bastante coisa na internet, vídeos. Então, eu tô bem tecnológica agora, treinamento pelo Zoom, etc. E para finalizar, uma coisa legal que também eu aprendi é resiliência. O ano passado eu tive um câncer de útero, tive que fazer uma esterectomia total e assim foi sensacional esse aprendizado, porque não tive uma dor, não tive um processo, não tive uma dificuldade emocional. Então, estou só contando isso, até para deixar aqui, para as pessoas entenderem que quando a gente trabalha de verdade o nosso autoconhecimento, a gente não cai. A gente não se deixa levar por qualquer situação que seja uma pandemia, ou seja uma situação de trabalho, o que seja, né? Então, essas práticas me colocaram no lugar de ajudar pessoas genuinamente, né? Porque eu já passei por isso. Por isso que a mudança, ela não é uma coisa que você lê no livro, entende? Apesar de ter escrito 2 e ler muito livro, mas assim, não é uma coisa que você lê no livro, é uma coisa que você experiencia. Então, mudança é uma experiência vivida, né? Ela não é uma coisa... Por isso que eu acho que tem gente que pode viver, tem gente que não consegue lidar com a história. E tá tudo certo. Né? Mas para trabalhar a cultura de mudança humanizada, precisamos trabalhar, né? Precisamos trabalhar e viver essa história de verdade. Para fechar uma prática que você falou, eu gosto muito de sugerir. Eu costumo muito ter um diário de gratidão, porque eu acho que quanto mais a gente agradece, né, por tudo, pelas pessoas, a gente muda a nossa perspectiva. Eu acredito muito que as coisas acontecem de acordo com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente cria. E eu acho que quanto mais a gente agradece, mais espaços a gente cria de coisas boas. Então, eu convido aí todo mundo, né? Pelo menos você falou que você faz a retrospectiva. Eu faço uma retrospectiva do meu dia agradecendo, né? Desde a hora que eu acordei, o que aconteceu e vou agradecendo. Porque eu acho que o mundo está precisando de paz, né? E de agradecimento. E que a gente cria o que a gente está vivendo. Então, se a gente quer paz, a paz precisa começar na gente, né? E eu acredito nisso. Então, eu vou deixar esse convite aí para todos, né? Quem sentir aí que faz uma ressonância, junte-se a nós. Muito bom, minha querida. Agradeço imensamente esse tempo com você. Por mim, eu ficava mais tempo aqui, que daqui a pouco o Instagram ele tem um tempo, ele derruba a gente, né?
Mas assim, Suzy, vamos conversar. Temos muita coisa a trocar aqui. Essa live vai ficar gravadinha para muita gente poder ver e se apropriar daquilo tudo que você falou. Maravilha. E parabéns pela tua jornada de vida e de trabalho. E tenho certeza que você ainda tem mil coisas para fazer onde você está na Telha Norte, ao redor, no mundo, com a sua família e com todo mundo. Gratidão por esse tempo. Parabéns a você também. Gratidão também, Kátia. Vamos nos falando sim, viu? Vamos. Obrigada. Muito obrigada. Tchau. Um beijo. Boa noite a todos.